nosso coração possa encontrar em Ti a paz necessária para todos os tormentos. Que o nosso corpo, o nosso espírito encontre em Ti também o conforto e a cura para todas as doenças físicas, para todas as doenças emocionais. Certos, Pai, da Tua presença em nossa vida, em nosso ser, cá estamos para mais uma noite. Que todas essas energias que aqui já se encontram possam preencher as lacunas que possam estar pairando sobre o nosso ser. Que assim seja. Bom, irmãos, então hoje compete a mim mais uma noite. Como eu digo, eu não sou palestrante, eu converso com vocês de igual para igual. Não sou melhor que ninguém. Então, quando é me proposto para estar aqui, e eu confesso que é difícil estar aqui, eu prefiro estar aí, né? Do outro lado é mais fácil, né? Mas enfim, né? O Jean me fez um convite e eu pensei sobre o que eu vou falar dentro, né, do espiritismo, o que me vem assim. Aí a intuição sempre vem, né? Eu acho que a gente é sempre intuído. Então, por que não falar sobre a medicina espiritual? Sobre os benefícios, sobre as práticas, como que se pratica a medicina espiritual? E quais são também os benefícios desta medicina para nós? Aí, provavelmente, muitos de vocês conhecem inúmeras práticas, né, da medicina espiritual. E são inúmeras. Então, eu vou tentar colocar as mais conhecidas para nós conversar sobre elas. E aí, o livro do Rafael Papa pergunta: a medicina espiritual, ela é misticismo ou é uma ciência? Esse livro eu achei ele muito interessante, eu baixei ele e fui lendo assim, e foi onde eu encontrei um conteúdo bom sobre, que falava sobre a medicina, é um diálogo com o espírito e médicos espirituais. E ali ele relata muitos casos, né, de cirurgias, muitos casos de tratamentos espirituais que nos remetem, né, a todas essas práticas que ela está ao nosso dispor, né, e muitas vezes a gente não se dá conta, e às vezes ela está no nosso cotidiano essa prática, e a gente também não percebe, porque a gente faz no automático. Vou dizer para vocês, eu leio aqui com vocês, não no computador, porque a maioria sabe que eu sou míope e cegueta mesmo. Então eu preciso ficar lendo ali com vocês. Quem são os médicos espirituais? Como age a medicina curadora? Aproxima-se um tempo em que as medicinas da terra e do plano espiritual serão uma só. Até lá, muitas questões assomam a mente humana sobre este assunto, né? E a gente percebe dentro do trabalho do Centro Espírita, estudando os livros e vendo relatos de casos, que realmente se aproxima. Talvez a Cássia, que está pela primeira vez, né, possa dizer isso também, né, como médica, o quanto isso está atrelado, né, uma à outra. Para encontrar respostas para estas e outras questões sobre este assunto fascinante, é preciso abrir o coração e a mente. Aí eu coloquei até em negrito, né? Porque muitas vezes a gente não entende, não compreende. Mas até onde a gente está abrindo o coração? Até onde a gente está
respeitando a nossa mente, porque às vezes a gente traz preconceitos, né? O preconceito já formado. Ah, isso não existe. Não, isso não pode acontecer. Ah, isso talvez seja só uma ilusão. Mas enfim, respeitando, claro, qualquer posição contrária. Compreender a medicina espiritual é adotar uma postura de aprendizado constante, receptividade e empatia. Ao fazê-los, abrindo espaço para o entendimento mais abrangente do ser humano. Fala sempre, né, que a gente precisa estar aberto a querer compreender como funciona, como que é. Mas para que a gente tenha essa abertura, para que a gente possa compreender melhor, a gente precisa também compreender sobre espiritualidade. Porque como é que funciona? Ah, mas para aí, como é que vai ser? Então eu pensei, vamos falar um pouco sobre a espiritualidade. Espiritualidade é a busca por significado que proporciona ao ser humano harmonia entre o corpo, mente e espírito. O significado e o propósito da vida são conceituações pessoais, definidas pela vivência da pessoa em sua totalidade. Organismo, sentido e experiência. Nesta percepção, espiritualidade é uma ferramenta que permite ao indivíduo sentir e agir conforme as suas convicções. Então, gente, a espiritualidade ela nos permite, conforme a minha convicção, conforme aquilo que eu acredito, né? A espiritualidade facilita para que eu compreenda melhor. Espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. Dá muito sentido, né? Quando a gente entende num contexto maior sobre a espiritualidade, de como ela é, como ela age em nós, o quanto ela nos liberta, nos dá uma visão de amplitude, né? Conseguimos olhar além. A espiritualidade, olha, preste atenção nisso, a espiritualidade pode ser forte em pessoas de diferente religião. Não importa a religião, religião e espiritualidade andam junto, mas são coisas diferentes, né? Então, ela é de diferentes religiões, bem como em pessoas com crenças pessoais que não se encaixam em uma religião formal. No sentido oposto, uma pessoa pode ter uma religiosidade forte, frequentando cultos regularmente, mas ter uma espiritualidade pouco desenvolvida, por não vivenciar esses aspectos no seu interior. Vocês entenderam? Às vezes não adianta, independente de religião, seja aqui a casa espírita, seja batista, judaica, enfim, gente, qualquer uma. Às vezes a pessoa está sempre lá, ela entende, ela sabe, mas ela não vivencia, ela não põe em prática aquilo que ela aprende, ela não vive isso numa totalidade. Então não adianta tu estar aqui, mas tu não acreditar em nada disso, ou tu estar lá na igreja católica e dizer, nossa, meu Deus, olha a roupa que aquele lá vem na igreja, olha aquele lá como é que se comporta, olha fulano, né? Enfim, N situações, ou então às vezes a pessoa está aqui, mas ela está com a cabeça lá em outros lugares, ela não está nem se dando conta
ela veio buscar, o que ela está recebendo naquele momento. E eu acho que esse é o ponto. O que eu estou recebendo, o que eu estou doando, porque enquanto se está aqui, além de estar recebendo, a gente está doando também, né? Somos espíritos encarnados, estamos numa vivência humana, então estamos também doando. Aqui a gente doa, a gente recebe, a gente canaliza, a gente compartilha momentos, vivências junto, quando chega um conhecido, oh, como é que está? Um abraço, um aperto de mão, isso é compartilhamento de energia, de carinho, de doação. Então é sobre isso, vivenciar. A associação entre a espiritualidade e saúde está documentada em inúmeras pesquisas científicas. Os primeiros trabalhos nessa área começaram a ser feitos nos anos de 1980 e vem evoluindo em todo o mundo. Há evidências de que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos. E não é que não adoece, gente, não está querendo dizer que ninguém mais vai ficar doente. Tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vidas mais saudáveis. E quando adoecem, desenvolvem menos depressão e se recuperam mais rapidamente. Para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, de bem-estar, de segurança, de significado, de ideal e força. Então não quer dizer, eu vou na casa espírita, pronto, nada mais me acontece. Estou imune a tudo. Não, de forma alguma. Facilita para que a gente consiga compreender melhor o que nos acontece. Para que nós tenhamos uma aceitação sobre o que estamos vivendo, uma compreensão, um entendimento. Consequentemente, adoece-se menos quando a gente compreende o que está vivendo, o porquê que está vivendo. E mesmo que adoeça, a gente consegue melhorar mais rápido. Porque compreendeu, porque entendeu o significado de tudo que estava acontecendo. E às vezes as pedras são inúmeras, né? Hoje em dia a gente vive um labirinto, tropeça aqui, levanta, cai, vai, naquele momento não entende, amanhã já passa a entender. Enfim, né? A espiritualidade nos auxilia, né? Nos dá essa força. E aí, depois de falar de espiritualidade, não tem como não falar do nosso médico dos médicos, do nosso primeiro modelo, né? Que nos ensinou, que nos demonstrou a medicina espiritual. De que forma, gente? Como é que Jesus fez e o faz? Desde lá dos primórdios lá, Jesus curava, Jesus se doava, sempre em prol dos necessitados. Jesus fez cego ver, fez paralítico andar, enfim, inúmeras são as parábolas dos milagres, né, que atribuíam a milagres. E para mim, claro, milagres, mas era o médico. Né? É o nosso eterno médico dos médicos. Então não tem como não mencionar o primeiro, o precursor. E falando mais especificamente das práticas, que foi o que eu propus falar, uma delas seria a água frutificada. Que água é essa? Que água é essa, será? Água frutificada. É a água que você
água que vocês trazem para a casa espírita. Enquanto nós estamos aqui conversando, né, dialogando, a água de vocês está ali. E por mais que essa água, eu vou em qual copo, não importa, gente. A espiritualidade sabe exatamente qual é a água para vocês. Então, é a água que recebe fluidos medicamentosos por conta da ação magnética dos espíritos, servindo como um recurso terapêutico. Muitas vezes a gente diz assim, fui lá no centro espírita, eu não sei o que me fez bem, se foi a palestra, se foi o passe ou se foi a água. Não sei qual deles. Mas não importa, tanto faz. O que importa é que realmente te fez bem. Que tu esteja se sentindo bem. Então a água fluidificada é uma delas, né? Aí, qual a importância da água para os espíritos? Ela é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Em vista disso, a água pode ser fluidificada, transformada em portadora de energia de recursos medicamentosos, tanto psíquicos quanto físicos. Largamente utilizada no meio espírita, a água fluida é um complemento do passe. Talvez ninguém sabia disso, né? Até eu me surpreendi, vou ser sincera para vocês, nem eu tinha essa percepção que a água, ela é um complemento. Claro, a gente sai do passe e vai ali tomar água, mas pensei, talvez seja isso costume mesmo, né? Tomar água depois do passe, matar a sede. Não, ela é um complemento do passe. Enquanto cada um de vocês está aqui, está recebendo o auxílio, e o complemento vai ser com a água fluidificada. Que interessante isso, né? E a cirurgia espiritual? Quem aqui já fez cirurgia espiritual? Levanta a mão. Bastante. É um processo, gente, na qual a gente fala assim que cura. Eu sempre digo que tem duas coisas que são imprescindíveis: a fé e o merecimento de cada um. E quem cura é Jesus, é Deus que cura, né? Não é eu, não é o padre, o papa, não, quem cura é Deus, mas dependendo da nossa fé e do nosso merecimento, é claro. Então, a cirurgia espiritual é a prática da medicina espiritual. Assim como o nome sugere, a cirurgia espiritual é uma intervenção fluídica realizada no corpo perispiritual do indivíduo doente. Embora ela vise tratar o espírito, a cirurgia espiritual tem efeitos também no corpo físico. Porque as doenças, elas começam sempre no perispírito, né? Então, a intervenção da medicina espiritual, ela é no perispírito, porém, ela também vai surgir efeito no corpo físico, né? Às vezes é um problema numa perna, num braço, né? Às vezes é no braço, às vezes na perna, e assim vai, né? E vamos fazendo as cirurgias, né? Mas depende da fé e do merecimento. Quando a gente faz uma cirurgia espiritual, quando que a gente faz? Cirurgias espirituais visam tratar o espírito e, consequentemente, o corpo físico. Doenças são reflexos de alterações do perispírito. Os tratamentos dos médiuns variam. Muitos nem tocam os pacientes, outros incorporam espíritos que assumem a tarefa. Muitas cirurgias, elas são feitas à distância, né,
provavelmente vocês conhecem, o mais acho conhecido é o Tupiara, no Rio de Janeiro, que tu escreve, né? E vem o dia certinho para te fazer a cirurgia. Em alguns casos ela é presencial, né? Tinha lá o João de Deus, independente dele se errou ou eu, ele fazia cirurgias, eram feitas, né? Presencialmente lá. Dr. Fritz e inúmeros outros, assim, no centro espírita, muitos têm também as cirurgias espirituais, então ela pode ser à distância e ela pode ser presencial, né? Então são as duas formas que podem ser feitas, né? O passe, gente, antigamente, eu digo antes da pandemia, vocês lembram que o passe era na salinha, era individual. Com a chegada da pandemia, a gente precisou mudar um pouco essa forma. Uma, porque não podíamos ficar num lugar pequeno, fechado, né, por todo o processo que estávamos passando, adotamos aqui na casa o passe coletivo, que é o passe onde é dado no final, onde todos vocês estão na mesma sintonia, para que receba o benefício do passe. E tem o passe especial, aí vai ter tipo de passe, tem caso tem passe isolado, que chamam, que seria o mesmo passe especial, mas eles são subdivisões do passe. Mas o passe em si, em geral, o passe espírita é a transfusão de energias, onde o espírito que se dispõe a aplicar o passe, por ação da vontade própria, busca doar, movimentando pensamentos favoráveis, sentimentos próprios de bem-estar, de renovação física, psíquica e emocional, direcionado àquele que necessita de energias renovadas. Então é isso que a gente faz. No final da palestra, os médiuns da casa se posicionam, né, em lugares definidos ou intuídos e impõem as mãos, a gente coloca a música e neste momento vocês recebem a energia do passe, né? É aquele momento onde o médium está se propondo a doar, né? A se doar em conjunto com a energia do plano espiritual, direcionando a vocês. Então, cada um recebe o que precisa nesse momento, o que necessita para o corpo físico e também para o corpo espiritual. Tá? A gente brinca que no tempo dos passes separados, né, na salinha, então tem aquela coisa de afinidade com a pessoa, né? Então a pessoa às vezes estava e corria, vou nesse médico aqui, eu quero falar com esse. Mas não é assim que funciona, porque às vezes tu está ali na frente, mas tu está recebendo daquele outro que está lá. Então, para que não haja escolha, né? Vai que não gosta de mim, a cadeira minha ia estar sempre vazia na frente, né? Então, a gente brincava, né, que tinha que fazer a troca das cadeiras. O que acontece na hora do passe espírita? O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. Não necessariamente o doente, tá, gente? Aquele que necessita, mas não que a pessoa precisa, tem que estar doente para tomar passe. Não precisa. A ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. Para o passista, o passe é, acima de tudo, para o passista, sublime oportunidade de trabalho, em que o operador dedicado muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Então, para nós, trabalhadores da casa, o passe é uma oportunidade que a gente está tendo.
uma oportunidade de auxiliar, né? De servir nesse momento, né? De ser instrumento na mão da espiritualidade, doando aquilo que a gente tem de melhor. E o Evangelho no lar? Outra prática. Quem pratica aqui o Evangelho no lar? O Evangelho no lar, ele é, eu digo que ele é uma proteção, né? Embora eu vou ter que agora ser puxada a orelha, a espiritualidade vai me levar lá para cima. Eu não tenho hábito de praticar o Evangelho. Que veio, né? Da palestra não veio. Gente, há 20 anos frequentando a casa e eu não tive o hábito, não criei o hábito. Eu leio, eu estudo, eu faço minhas preces, mas essa prática eu não peguei. Pode ser que eu aprenda, depois eu hoje vou ficar até com vergonha. O estudo do Evangelho no lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Então, eu digo, é uma proteção, né? A gente cria o hábito de fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário. E a gente sabe o quanto isso é importante. Às vezes falta vergonha na cara de fazer. Todo dia, toda semana. O que acontece quando você faz o Evangelho no lar? Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de renovação moral, possibilitando aos reencarnados, né? Estamos aqui de novo, reencarnando, se exercitarem no campo afetivo, mudando seu comportamento inadequado, desenvolvendo a fraternidade e todos os sentimentos derivados do amor. Olha que oportunidade, gente. Que oportunidade, né? É tão simples. Precisa esforço, né? É o que eu digo para mim mesmo. E a prece, gente? Não tem. Se eu perguntar aqui quem já fez uma prece, vai ser unânime, né? Acredito que sim. Todos vão levantar a mão. A prece é o recurso pela qual a criatura se comunica com o Criador. Não tenha dúvidas disso, né? Aquele momento que a gente se conecta com Deus e ora, seja para pedir, seja para agradecer, seja simplesmente para estar conectado. Então a prece é um momento assim que a gente conversa com Deus. É aquele momento em que a gente, eu digo que a ligação é direta, né? Quase que nem o WhatsApp. Manda, a pessoa já recebe, já responde. Deus não responde através do WhatsApp, mas Ele responde de tantas outras formas, né? Quando a gente conversa com Deus através da prece, Ele nos direciona sempre. Ele nos mostra as respostas, desde que a gente tenha o coração aberto. Isso é necessário, gente. Estar com o coração aberto para sentir, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A prece também é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos pelo meio da prece: louvar, pedir e agradecer. É o que eu tinha falado antes. É aquele momento em que tu está pedindo, tu está conversando, louvando, ou tu está agradecendo, mas está conectado com o nosso Criador. No mínimo, a prece
vida, porque às vezes as pessoas me perguntam, eu tô indo lá na Batista, tá te fazendo bem, tu tá feliz, tu consegue se encontrar, tu conseguiu encontrar as respostas para que tu foi buscar lá? Tô, então tá tudo certo. Independente, né? Porque como eu digo que o nome, a qual, é uma nomenclatura, gente. Deus ele é perfeito, ele é bondade, então ele está aqui, ele está lá, e ele está em nós, ele está no nosso coração. Então isso nos impulsiona a sempre a continuar. E quando a gente está na casa, quando a gente se encontra aqui, às vezes o pessoal da casa até briga com nós trabalhadores, porque um abraça, o outro abraça, outro beija, faz um pouco de barulho, meio tumultuado. Mas isso é uma forma também de uma prática, né? Eu digo uma medicina, porque não uma medicina curadora? Gente, vocês querem coisa melhor quando tu abraça uma pessoa e tu sente coração com coração? Quando o teu coração toca o coração, ou quando tu aperta a mão daquela pessoa, né? Ou quando tu cumprimenta uma pessoa e aquela pessoa retribui com um sorriso. Então isso também é uma prática. É uma medicina curativa de nós com nós mesmos. E agora, gente, para vocês não quererem me matar, que a medicina de Jesus nos auxilie em todas as nossas necessidades, seja ela física ou espiritual. Que Jesus esteja conosco, nos auxiliando na caminhada, nos mostrando o caminho, através das práticas da medicina de Jesus, que é a medicina do amor. Muito obrigado à casa pela oportunidade, ao meu amigo Jean pelo convite e a vocês todos pela atenção. Muito obrigada.